Olá, tudo bem? Falta um ano para a eleição, você já pararam para pensar nisso? É 2 de outubro de 2022, o dia em que o brasileiro vai ter que decidir se leva a disputa para o segundo turno ou resolve já no primeiro, reelegendo Jair Bolsonaro ou colocando outra pessoa no lugar dele. Esse dia vai ser o dia mais importante do ano que vem. Eu ouso dizer que vai ser o dia mais importante da década. Tá certo, a gente ainda tem muitos anos pela frente, uma década que está começando, mas a eleição de 22 pode definir que Brasil vai existir nos anos 2020. No diagnóstico de hoje, eu vou fazer um balanço sobre a situação dos pré-candidatos a um ano da eleição e vou falar sobre as chances deles de passarem ou não para um provável segundo turno. Vamos lá? Primeiro eu vou falar de quem está na frente na pesquisa, o Lula. O Lula está lá na frente com 40 e tantos % dos votos em algumas projeções. Significa que ele vai resolver a parada no primeiro turno ou vai ganhar do Jair Bolsonaro ou de quem for no segundo? Não necessariamente. O Lula está quietinho, não sei se vocês perceberam. Ele não está apanhando dos seus adversários. Há uma suspeita de que, na hora do vamos ver, na hora da campanha, o Lula recebendo diversas críticas por conta de mensalão, petrolão, lava-jato, prisão, os erros na economia cometidos no governo da Dilma Rousseff, ele vai começar a murchar. Mas isso é uma tese. Não tem nenhuma certeza de que isso vai acontecer. Até porque nenhum desses fatos é novo. Tudo que se bate no Lula, e provavelmente vai se bater daqui até a eleição, já é bastante conhecido do brasileiro. Mas, vamos lembrar, pesquisa a um ano da eleição não quer dizer nada a não ser pesquisa a um ano da eleição. Se a pesquisa um ano antes da eleição significasse muita coisa, a Marina Silva seria atual presidente, porque ela estava como líder das pesquisas um ano antes de 2018. Para falar de pesquisa, vamos falar do segundo colocado, o Jair Bolsonaro, nosso presidente. O Bolsonaro tem um grandíssimo desafio pela frente. 2 desafios, eu diria. Primeiro, ele tem que manter os 22%, 23% que ele tem atualmente de intenção de voto, que são muito parecidos com quem diz que o governo dele é ótimo e bom. Se o Bolsonaro não mantiver esse patamar e continuar caindo, e vamos lembrar que todo mês ele cai uns 2%, ele pode entrar num terreno muito perigoso de não passar para o segundo turno. E aí, a tal da terceira via subiria. Mas vamos falar dela daqui a pouco. Tem o segundo desafio do Bolsonaro. Ele tem que, num segundo turno, convencer 50% mais um dos brasileiros. Eu ouso dizer que esse desafio é muito maior. Vocês lembram qual foi a diferença de votos entre o Fernando Haddad e o Bolsonaro? Foram 10 milhões. Na prática, se 5 milhões e 1 tivessem votado no Haddad, seria o Haddad o presidente. Isso quer dizer, numa matemática meio apressada, que só para que a gente consiga estabelecer um raciocínio, que se o Haddad conseguir, o Lula conseguir convencer 5 milhões de brasileiros mais um a votarem nele e mudarem o voto que fizeram em 2018 no Bolsonaro, significa que o Bolsonaro perde. Vocês devem conhecer, porque todo mundo conhece, muitas pessoas que se arrependeram de votar no Bolsonaro. Mas essas pessoas se arrependeram a ponto de votar no Lula? Essa é uma pergunta. E quantas são essas pessoas? São 5 milhões? Porque talvez o número de pessoas arrependidas de votar no Bolsonaro não seja igual ao número de pessoas que estão tão arrependidas a ponto de votar até no Lula, que talvez a oposição ao Lula tenha sido a verdadeira razão pela qual eles votaram no Bolsonaro, para votar no PT nesse ano. Então a situação tem muitos senões para a gente conseguir cravar de que o Bolsonaro vai conseguir derrotar o PT de novo ou de que essa frente que o Lula tem, tão favorável, vai se manter e fazer com que ele ganhe as eleições do ano que vem. Terceira via. Hoje a gente tem no jogo, na prática, 4 nomes. A gente tem o Ciro Gomes, a gente tem 2
do PSDB, o João Dória e o Eduardo Leite, que provavelmente um deles vai sair dessa disputa quando forem votadas as prévias tucanas, e a gente tem o Luiz Henrique Mandetta. O Ciro não consegue subir, mas ele também não desce do patamar que ele tem entre 10% e 13%. É o candidato da terceira via que mais está na frente. O desafio do Ciro é justamente sair desse patamar. Ele teve uma votação melhor do que essa em 2018, teve, mas, ao que parece pelos números, não repetiria esse mesmo patamar de 2018 no ano que vem. Isso pode ser o efeito, a situação da pesquisa um ano antes? Pode. Talvez na hora da eleição, na hora do voto, o Ciro recupere o patamar do ano passado, e se o Bolsonaro cair da eleição passada, e se o Bolsonaro cair um pouco, talvez ele consiga ser o candidato que vai para o segundo turno. Dória e Eduardo Leite, muito provavelmente, estarão juntos em 2022. Hoje, dentro do PSDB, o consenso é de que o Dória deve ganhar essas prévias. Entretanto, uma consultoria muito importante, a Eurásia, projetou uma vitória do Eduardo Leite. O jogo dentro do PSDB ainda está aberto, ainda tem ali espaço para os dois, mas o consenso de que o Dória vai ganhar é pela força econômica e força política que São Paulo tem dentro do partido e no país como um todo. Se o Dória vencer, ele já disse que quer o Eduardo Leite num dos postos de coordenação da campanha dele. Ele tem dito que o primeiro aliado que ele tem que conquistar, caso vença as prévias tucanas, é o próprio Leite. E isso reunificaria o partido, claro que com o Aécio Neves ali de fora, que está fazendo uma oposição muito forte ao Dória, mas os tucanos com mais poder estariam unificados em torno do Dória. O Mandetta tem um baita desafio. A candidatura dele dentro do DEM ainda não tinha tido uma demonstração pública de adesão do partido quando veio agora a fusão do DEM com o PSL. E aí a coisa embaralhou de vez. Quando a gente conversa com os dirigentes do PSL que vão encabeçar esse partido e a presidência e a vice-presidência desse novo partido, parênteses, que deve se chamar União Brasil, são do PSL, esses dirigentes meio que ficam desconfiados sobre as chances do Mandetta. Eles dizem que só faz sentido ter um candidato a presidente se de fato esse candidato se mostrar viável. O foco do União Brasil deve ser em fazer bancada de senadores e de deputados. E quando você tem um candidato a presidente, você gasta muito na campanha presidencial e sobra menos dinheiro para os deputados e senadores fazerem campanha. É uma escolha. E a contar pelas conversas que eu tenho tido agora com os novos dirigentes do PSL, os novos dirigentes do União Brasil, antigo PSL, o Mandetta vai ter que se provar viável. Existem os nomes por fora aí que eu nem coloquei como os principais, porque eles publicamente ainda não demonstraram a vontade, o desejo, a decisão de serem candidatos a presidente. Sérgio Moro, que se tornar candidato, embaralha muito o jogo do Jair Bolsonaro, porque ele rouba uma parte do eleitorado do Bolsonaro, e isso pode fazer com que o Bolsonaro se enfraqueça a ponto de não ir para o segundo turno, e quem estiver em terceiro lugar consiga ir. O Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, que patina nas pesquisas e não consegue, nem como presidente do Senado, demonstrar uma liderança como chefe de poder, que ele já é. Daí a gente acreditar numa candidatura do Pacheco realmente competitiva é difícil. E, claro, tem a Simone Tebet, do MDB, dentro do MDB, meio que um eterno candidato que é o Michel Temer, com poucas chances, mas que, no fundo, teria muita vontade, desde que fosse aclamado. O Temer toparia se houvesse quase que uma unanimidade em torno dele, o que não vai existir. E como ele não tem voto e não tem unanimidade, é muito provável que ele não seja candidato a presidente. Mas eu ainda acho que vai surgir mais nome por aí. Eu ficaria ligado na Luísa Trajano, que diz publicamente que não é candidata, mas quem conversa com ela acha que ela é sim candidata. Então não vai faltar nome para a gente acompanhar. Não vai faltar notícia para você acompanhar. 2 de outubro de 2022. Marca aí na sua agenda porque você tem um compromisso nesse dia.